Bom dia, alunos! Nós falamos da primeira lei de Mendel. E se era a primeira, porque existe a segunda. Então, agora nós vamos falar da segunda lei de Mendel. Na verdade, a segunda lei de Mendel, ela vai utilizar o que nós já sabemos da primeira, acrescentando de algumas coisas. Na primeira lei de Mendel, o Mendel analisou como ocorria a transferência de uma característica entre as gerações. E agora, na segunda lei de Mendel, ele vai analisar o cruzamento olhando duas características ao mesmo tempo, que é o que nós vamos chamar aqui de hibridismo. Então, quais foram os cruzamentos do Mendel? Ele pegou uma ervilha, lembrando aqui que nós vamos começar sempre com as linhagens puras, que são aquelas linhagens da qual só saem filhos iguais aos pais. Ele pegou uma ervilha que era semente amarela e lisa. E ele pegou uma ervilha que a semente era verde e rugosa. E ele pensou: o que vai acontecer quando eu cruzar essas duas? E 100% das filhas na primeira geração, ou F1, eram sementes amarelas e lisas. Assim como no primeiro cruzamento ele analisou o amarelo com o verde, depois deu todo mundo amarelo, aqui também, mas agora ele está analisando o liso e o rugoso ao mesmo tempo. E aí ele pegou esta semente, que era amarela e lisa, e cruzou com ela mesma, fez uma autofecundação. E os resultados foram interessantes, porque de todos os filhos, 9, entre 16 filhos, 9 eram amarelos e lisos. 3 eram amarelos e rugosos. 3 eram verdes e liso, e 1 era verde e rugoso. E aí ele observou uma coisa diferente, porque agora nós temos combinações de características que não existiam na geração parental. Na parental, nós só tínhamos amarelo liso, verde rugoso, que também se encontram aqui, amarelo liso e verde rugoso. Mas agora nós temos amarelo e rugoso, que é uma combinação nova, e verde liso, que é outra combinação nova. Isso demonstra que as características não são dependentes uma da outra. O amarelo pode se combinar com o liso ou com o rugoso, e o verde também com o liso ou com o rugoso. É uma combinação ao acaso, aleatória. Então, esses daqui são os fenótipos de recombinação de caracteres paternos e maternos. Ou seja, a cor da herança é independente da textura da superfície. O amarelo não é fixo ao liso, ele pode se combinar com o rugoso. E o verde, idem. E aí ele foi explicar isso. E a explicação é: para ser amarela e lisa e verde e rugosa, e toda a geração aqui ser amarela e lisa, como serão os genes? O gene para o amarelo e verde vai ser o gene V. Então, como nós já havíamos visto na primeira lei de Mendel, o amarelo é o Vzão, Vzão, seja amarelo, seja amarelo. E o verde é o Vzinho, Vzinho, seja verde e seja verde. Quando vão se formar os filhos, essa daqui doa o Vzão, essa daqui doa o Vzinho, seja amarelo e seja verde, o amarelo é dominante e ela sai amarela. Lisa e rugosa. Como aqui desaparece o rugoso, e rugoso começa com R, nós vamos usar o gene R para a textura. Quem desaparece é o rugoso, então ele é o recessivo, Rzinho, Rzinho. Por que Rzinho, Rzinho? Porque também é uma linhagem pura. E Rrão, Rrão é a linhagem do liso, seja lisa, sai lisa. Seja rugosa, sai rugosa. E nos filhos, essa daqui doa o Rzão, essa daqui doa o Rzinho, seja lisa, seja rugosa, o liso é dominante e ela nasce lisa. Agora eu vou pegar esta semente amarela e lisa e vou fazer o cruzamento. E aí eu vou montar os gametas. Pessoal, quem são os gametas? Quais as possíveis combinações das letras
que iriam nos óvulos e espermatozoides. Então, ó, como não são ligados, nós já vimos pelo experimento que eles são combinações aleatórias, o Vzão pode vir combinado com o Rão. O Vzão pode vir combinado com o Rzinho. O Vzinho pode vir combinado com o Rzão. E o Vzinho pode vir combinado com o Rzinho. Esses aqui são os possíveis gametas dessa aqui, que seria, sei lá, feminina, e também dessa aqui, que seria masculina. E agora eu vou cruzar e achar as possíveis combinações. Que possíveis combinações? Vamos supor que desse primeiro aqui, ó, houve a doação para o filho do Vzão e do Rzão. E nesse segundo aqui, houve a doação do Vzinho e o Rzão. Então, o filho vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Rzão, Rzão. Ele vai ser amarelo e liso. Quais são as possibilidades do filho? Como eu acho essas possibilidades? Pessoal, a maneira como eu faço isso? Eu faço pelo quadro de Punnett. É um pouquinho mais difícil, mas é um jogo da velha gigante. Aqui eu vou colocar os possíveis gametas, então as possíveis combinações, né? Os dois pais tinham Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então aqui, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E aqui também. E vou combinando. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E aí, eu tenho os 16 filhos possíveis. E aí, eu consigo analisar. Então, lembrando que toda vez que o filho tiver Vzão, ele é amarelo. Isso acontece em todos esses casos aqui. Quando ele só tiver Vzinho, ele é verde. Para que ele seja liso, ele tem que ter pelo menos um Rzão. Para ele ser rugoso, ele tem que ter só Rzinho. Liso e rugoso. Se você contar aqui, nós temos 16 filhos possíveis. Destes 16 filhos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são amarelos e lisos, que foi o que foi encontrado aqui nesse cruzamento do Mendel. Três são amarelos e rugosos, e 3 verde e liso, que também bate com o que foi encontrado por Mendel. E só um é verde e rugoso. Ok, pessoal. Nós poderíamos complicar um pouquinho, nós poderíamos perguntar qual é a proporção de genótipos, quais as variações das combinações das letras. E aí eu teria 1 para Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. 2 para Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. 1 Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. 2 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. 4 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 2 Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. 1 Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrão. 2 Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E 1 Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Lembrando que genótipo são as combinações de letras dos genes. O número 4 aqui, na verdade, é a combinação dos dois pares heterozigóticos. E esse o 1, aqui azulzinho, ó, tudo homozigoto. E o 1 aqui, tudo homozigoto. Assim como esses 1s também. E o número 2 representaria quando um dos pares é homozigoto e o outro heterozigoto. E a proporção fenotípica, que é a aparência. A cada 9,
amarelos e lisos, 3 são amarelos e rugosos, 3 verde liso e 1 verde rugoso. Pessoal, o quadro de Punnett é grande, é difícil de fazer, mas é possível fazer. Estamos falando de duas características, onde temos 16 possibilidades de filhos. Mas imagine se estivéssemos falando de 3, de 4, de 5 características que são independentes entre si. Então, existe um outro método para que nós consigamos resolver isso de uma maneira mais simples, que é utilizando uma regrinha conhecida como regra do E. A regra do E, ela vai sempre aparecer quando eu tiver eventos independentes, quando um não afeta a possibilidade do outro acontecer. Exemplo: o fato da ervilha ser amarela não afeta em nada a chance dela ser lisa ou rugosa. Então, uma regra do E. Eu quero que ela seja amarela e lisa. Eu quero que as duas coisas aconteçam. Então, como que eu vou resolver usando a regra do E? Eu tenho o cruzamento aqui. E eu vou falar assim: qual é a chance de, neste cruzamento aqui, nascer uma ervilha que seja Vzão, Vzão, Rzão, Rzão? Qual cruzamento? Vou usar o mesmo que a gente estava usando. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como eu resolvo utilizando a regra do E? Eu primeiro faço o cruzamento da letra V, como se a letra R não estivesse presente, já que uma não afeta a chance da outra. Então, se eu cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, eu vou ter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. 3 serão amarelas e uma verde. Desses 4 filhos, um só é Vzão, Vzão, que é o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4. E eu quero também que ela seja Rzão, Rzão. Então, eu vou fazer aqui a distributiva do R como se o V não estivesse presente. Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. E Rzinho, Rzinho. Novamente, eu tenho 4 possibilidades, mas só uma é Rzão, Rzão. A regra do E é a regra que eu troco pela multiplicação. O que eu faço? Eu pego essas frações que eu achei de uma maneira independente e eu multiplico. Multiplicação de frações, gente, eu multiplico o de cima pelo de cima. 1 vezes 1 é 1. E o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 4 é 16. Então, uma em 16 é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E se eu voltar no quadro de Punnett, eu tenho que de todas as 16 possibilidades, só uma era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então, os resultados são os mesmos. Pessoal, o que mais se erram nesses exercícios são as contas. Né? Atenção para a multiplicação. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. Então, atenção à multiplicação, a como achar esse resultado.